Fala, gente. Bom, estamos aqui de volta, né? Agora a gente vai discutir um pouco sobre, novamente, né? Na verdade, a gente vai falar novamente sobre integrais de caminho, né? Integração de linha, só que agora no contexto de campos vetoriais, né? A gente vai ver que no contexto de campos vetoriais a coisa fica mais interessante, porque agora a gente tem uma definição bem prática do que essa integral aqui ela calcula, tá certo? Como assim? Porque na outra, na aula passada, sobre a integração de linha em campos escalares, eu tinha falado que a interpretação do que aquela integral ela estaria calculando iria depender do contexto físico. Né? Então, no geral, né, um tipo de contexto que você pode ingressar assim, para tentar extrair um significado, uma interpretação física sólida do que poderia ser o resultado daquela integral, era você imaginar que aqui você teria, né, a integral do caminho, né, a integração de caminho, né, você tem como se fosse uma trajetória, por exemplo, aqui, né, ou então o comprimento de um fio muito fino, né, de um barbantezinho muito fino, e que a integração aqui, né, nesse caminho C aqui, né, ele seria dado, por exemplo, se você pudesse imaginar que a densidade dele fosse variável, né, você teria um comprimentozinho infinitesimal, né, da sua curva, e você fizesse essa soma, isso aqui te daria justamente a massa do indivíduo, né, a, a massa desse fiozinho de barbante aqui, né, tudo mais. Dependendo do contexto também, né, se você tivesse, por exemplo, um círculo, assim, um arame muito fino, e aqui você teria uma parametrização específica, se você quisesse encontrar o centro de massa, né, que estaria mais ou menos aqui, né, se você definir x e y, né, passando aqui, né, aquela conversa toda, enfim. Então, depende muito, né, você pode calcular centro de massa também em campos escalares, usando a ideia uh, da integração de linha em campos escalares, certo? Aqui não, aqui já tem uma ideia bem direta do que é. Vamos lá, ó, veja só. Observe aqui da definição que a gente tem um produto escalar, né, entre dois vetores aqui, ó, que é o vetor força e o vetor deslocamento, certo? Esse produto aqui, gente, lá da física, isso aqui é trabalho. Ou seja, na prática, a nossa integração aqui, como vocês podem ver aqui na definição def, isso aqui é trabalho, certo? Só que aqui veja que está escrito de uma maneira diferente, né? Veja que aqui você tem a integral começando de A até B, né? Novamente parametrizada, né? No parâmetro t. Você tem a composta, né? Esse r de t aqui da equação vetorial é justamente a equação que vai determinar o caminho, né? E tudo mais. Você faz a composta com o seu campo vetorial f. O campo vetorial aqui, eu falei que é força, pode ser um campo de forças, né? O que importa é que isso aqui seja um campo vetorial. Você faz a composta e você faz o produto escalar com a derivada do seu campo vetorial vezes o elemento infinitesimal do parâmetro t. Tudo bem? Basicamente é você abrir esse dr, né? Se você tem r de t, você deriva isso aqui em relação a t, então você encontra o r' dt, certo? Beleza, tranquilo, né? Veja que eu não vou apresentar aqui uma demonstração dela, né, minimamente rigorosa, porque dá muito trabalho, muito mais trabalho do que simplesmente você recorrer a uma analogia que foi o que eu fiz com a integração de linha em campos escalares na aula anterior, né, na parte 1. Dá um trabalhinho, né, mas aqui o que interessa para a gente é saber como que a gente aplica essa equação, né? Aliás, essa integral. Perceba que a gente sempre está pegando integrais, né, para calcular em algum tipo de caminho, né, em algum tipo de trajetória, enfim, e está sempre em termos de x e y, x, y, z também, se você tiver no espaço, por exemplo, e a gente está sempre trocando para um parâmetro só, né, para uma variável, que nesse caso é o t. E basicamente essa é a ideia mesmo das integrais de linha, né, é você pegar diversas variáveis que você tem à sua disposição na sua função e trocar em função de uma. Isso aqui acaba virando a integração convencional que a gente já está acostumado. Beleza? Então, basicamente é isso. É isso que cada termo aqui significa. É isso que significa você parametrizar. Aqui está a equação vetorial que a gente precisa se basear nela, né? Muitas vezes, essa equação vetorial, geralmente você usa para quando você tem pontos à sua disposição. Às vezes, ele já vai ser dado, como é o caso desse exemplo aqui que eu já deixei aqui abaixo, escrito. Beleza? A gente já sabe o que é que ele calcula, né? Que é trabalho, basicamente. Né? Então, basicamente é o quê?
você tem um campo vetorial, por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo 1, já para a gente aplicar direto. Você tem um campo vetorial f de x, y, certo? Pode interpretar isso como sendo um campo de força, né? Então você vai ter um gráfico lá, né? Cada vetorzinho representa uma força, né? Tem vetores um pouco mais compridos do que outros menorzinhos, né? Aquela coisa toda. E você, nesse campo vetorial, você deseja mover uma partícula entre dois pontos, né? Um ponto A até o ponto B, e você faz um caminho ao longo desse campo vetorial e você vai calcular necessariamente o trabalho, né? Ou seja, o esforço, a energia que você teria de gastar para mover essa partícula do ponto A até o ponto B dentro desse campo vetorial. E aí vai depender, né? Se o campo vetorial, se a gente interpretar como sendo uma força, pode ser uma força resistível. Então você tem que exercer muito trabalho para chegar de um ponto até o outro, né? Você pode encontrar um trabalho muito grande ou um trabalho muito pequeno, seu campo vetorial ele de repente até te ajude, né? Então você exerce menos esforço para chegar lá se tiver aí uma atuação de forças externas aí no seu sistema. Enfim, né? Tem diversas aplicações. Isso aqui, vamos aqui para a gente entender, né? Como é que a gente calcula isso aqui na prática. Vamos lá, veja só. Está aqui, né, o nosso campo vetorial e eu desejo calcular o trabalho, né, realizar para mover a partícula através desse campo vetorial, através dessa trajetória aqui, com os meus pontos A e B, né, do meu parâmetro sendo definidos de 0 até 1. Como é que eu faço? Olha, vamos olhar para a fórmula. Eu tenho que fazer uma composta, né? Eu tenho que fazer uma substituição composta aqui, uma função composta. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a minha R de t e jogar na minha f de xyt. Onde tem na direção I, né, I é o versor unitário que aponta na direção da coordenada x, assim como o J que aponta na direção Y. Então, onde tem referente, as minhas funções aqui referentes na direção x e y, eu vou jogar no meu campo de forças onde tem x e y. Como assim? Veja, eu vou realizar essa substituição, vou fazer a composta, né? Onde tem x, eu vou jogar onde está na minha componente x. Então, veja, aqui eu vou ter t ao cubo no lugar de x, vezes y ao quadrado. Só que y ao quadrado é t ao quadrado, né? Na direção j aqui. Então, eu vou ter t ao quadrado vezes t... Aliás, calma. Eu vou ter t ao cubo vezes y ao quadrado. Só que y é t ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado, vai ficar t à quarta. Então, eu vou ter t à quarta vezes t ao cubo, que vai ficar t à sétima, certo? Na direção i. Mesma lógica para cá. Vou ter menos x ao quadrado. Só que quem é x? É t ao cubo. Elevando ao quadrado vai dar t à sexta na direção j. Beleza? Qual é o próximo passo agora? Eu vou encontrar a minha derivada do meu campo vetorial. Então, das propriedades, né, a gente deriva cada componente. Então, derivando desse cara aqui, vai tomar o 3, né, vai dar 3t ao quadrado na direção i, mais tomba esse 2t na direção j. E agora o que eu tenho que fazer? O produto, aliás, dt, né? Foi mal, esqueci. Aliás, eu deixava o j, dt, né? Derivei em relação a t. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o produto escalar entre esses dois caras, né? Ou seja, eu vou fazer f de r de t escalar com r' de t. Ou seja, eu vou multiplicar componente com componente correspondente. Então, eu vou multiplicar componente i com componente i. t à sétima vezes 3t ao quadrado vai dar 3t à nona. Beleza? Vai dar 3t à nona. E aqui eu vou ter o quê? Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Certo? E eu vou ter t elevado a 6 vezes t vai dar t elevado na sétima. Certo? Isso aqui, ó, vezes dt, né? dt está aqui ainda acompanhando. Ou seja, agora, para eu saber qual que vai ser o meu trabalho, basta que eu integre isso aqui agora, ó, em ambos os lados. Olha que legal. Vou integrar de a até b. Só que nesse caso aqui, o intervalo correspondente é referente a t. Meu t está variando, ó, tá aqui, ó. Meu t está variando de 0 até 1. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3t elevado a décima dividido por 10 menos t elevado a 8 dividido
por 4, né? Ó. Se eu tombar esse 8, o 8 corta com 4, sobra o 2 em cima, e subtrair 1, sobra o 7. Então, beleza. Isso aqui está avaliado de 0 até 1. Então, ó, quando eu substituir por 0, vai dar 0. Então, se eu me preocupar com 1, vai dar 3 décimos menos 1 quarto. Então, tirando um mínimo aqui, 4 vezes 3 vai dar 12. 10 vezes 1 vai dar menos 10. E 4 vezes 10 vai dar 40. Ou seja, isso aqui vai dar 2 sobre 40, que vai dar 1 sobre 20, o quê? Joules, né? Isso aqui calcula trabalho, e eu estou interpretando isso aqui como sendo um campo de forças, e eu quero mover minha partícula entre os pontos A e B dentro do meu campo vetorial, governando essa curva bem aqui, né? Parametrizada bem ali. Então pronto, está aqui uma aplicação bem prática, né? Bem simples em 2 dimensões, né? Não poderia ter feito em 3, né? O raciocínio é a mesma coisa, é análogo, beleza? Então basicamente é essa aqui que se resolve, tudo bem? Eu trouxe um exemplo aqui em relação à física, tá? Para a gente entender um pouco mais prático essa situation, tá certo? Então, ó, vou apagar isso aqui tudo. Olha como é que vai ficar aqui no contexto da física. Apaga, 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 apaga. Veja só. Suponha que você tenha uma partícula, certo? Dentro de um campo vetorial, que eu vou dar a equação dele agora, tá? De massa m em um instante t qualquer, certo? Então a informação que a gente tem é a seguinte, que o campo, ou melhor, a curva que eu quero que ele siga parametrizada, seja a r de t vai ser igual a t ao quadrado na direção i mais bt ao cubo na direção j, certo? Com o meu t variando de 0 até 1. Beleza? Na letra A, ele quer saber quanto equivale a força. Essa aqui é a pergunta da questão. Na letra A, tá certo? Então veja, no contexto da física, você tem um campo vetorial qualquer, aí, tá certo? E você quer que ele siga essa trajetória aqui, e ele quer saber quanto equivale a força. Como é que a gente faz isso? Ora, é só aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à massa da partícula que é dada vezes a aceleração. Só que onde é que eu vou ter que mexer aqui? Eu vou mexer na minha aceleração. Porque a minha aceleração, ela também vai estar em termos de algum tipo de parâmetro. Nesse caso, ele vai estar em termos do meu parâmetro t. O t aqui nesse sistema físico, a gente vai interpretar como sendo o tempo. Então, eu tenho uma força que é variável. Por que é variável? Porque a minha aceleração depende do tempo. Então, para cada instante de tempo t, eu tenho uma aceleração diferente, consequentemente, eu tenho uma força diferente. Só que eu vou mexer na minha aceleração. Eu não vou escrever minha aceleração assim. Eu vou escrever a minha aceleração em termos do meu deslocamento, da minha curva, certo? Parametrizado. Nesse caso, a aceleração, a gente entende ela como sendo a derivada segunda do meu deslocamento em relação ao tempo, né? Então, eu vou escrever aqui como sendo o seguinte, como sendo R, duas linhas de t. Em outras palavras, eu vou ter que derivar isso aqui duas vezes em relação ao t. O t, nesse caso aqui, né, nesse contexto, é o tempo. Então, ó, derivando isso aqui direto já, eu vou ter a minha massa que multiplica, vamos lá, derivando isso aqui duas vezes, derivando a primeira vai dar 2at, derivando a segunda em relação a t, né, vai dar simplesmente 2as. 2a na direção i, certo? Derivando esse cara aqui duas vezes, vai dar 3 em relação a t, 3bt ao quadrado, mais 1, eu tomo 2, vai dar 3 vezes 2, 6, vai dar 6bt. 6bt na direção j. Ou seja, a minha força, eu vou fazer a distributiva, eu vou ter 2a vezes a massa. Ah, sim, esqueci de falar, tá? A e b são constantes.
mais 6BMT na direção J. Essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Essa aqui é a resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta qual que é o trabalho. Poxa, agora ficou fácil porque a gente encontrou qual que é o valor da nossa força, né? Eu vou apagar esse passo aqui de cima. Eu vou apagar esse passo aqui de cima porque a gente já determinou quem é a força. Olha, o trabalho, ele é... Vamos anotar... Acho que eu posso anotar aqui, né? Acho que aqui não tem problema não. O trabalho, ele é dado pela integral do caminho C entre o produto escalar entre a força e o deslocamento dr, né? Um deslocamento infinitesimal. Ou seja, no nosso contexto aqui, como é que fica? Fica a integral no caminho C entre a composta da força, ou melhor, a composta da força... Não, porque no caso eu já tenho a força composta mesmo, né? Então fica assim, vezes a R' de T dt. Não é isso? Eu tenho essa situação aqui. Só que a minha força, eu meio que já fiz a composta dela. Por quê? Porque, veja, essa força aqui, ela está em termos de x e y, certo? Só que eu vou ter que parametrizar. Quando eu faço a parametrização, eu faço a composta, ou seja, a minha F agora vai estar em termos de t. Perceba que a minha F, ela já está em termos de t. Tá vendo? Então, eu já tenho a F de R de t. Agora só basta que eu faça esse produto ali. Então, o trabalho, na letra B, né? Ele quer saber qual que é o trabalho W. Quanto é que vale o trabalho? Bom, o trabalho, ele vai ser a integral de 0 até 1, né? Já que é em referência ao parâmetro t, da força, que é isso aqui, 2AM. Eu vou botar assim, tá? Para ficar omitindo esse I com esse J. 6BMT escalar com a minha derivada desse cara aqui. Derivando isso aqui vai dar 2AT, e derivando esse cara aqui uma vez só, né? Vai dar 3BT ao quadrado dt. Beleza? Aqui, ó, como a gente já sabe a resposta, eu vou botar aqui, ó, só para eu poder omitir aqui, cara, que eu vou ter que apagar para liberar espaço. 2AM e 6BMT. Beleza. Vou apagar esse cara aqui de baixo para liberar espaço, para a gente agora calcular o trabalho. Fazendo agora essa multiplicação, o que é que eu vou ter? Ó, 2AM vezes 2AT vai dar 4A quadrado M e T, simplesmente. Né? Mais 6 vezes 3, 18, B vezes B, B ao quadrado, MT ao cubo. Certo? E eu vou integrar isso aqui, de 0 até 1, claro, em referência a T. Então, quanto é que vai dar essa integral aqui em relação a T? Vai dar T ao quadrado dividido por 2. Corta com esse quadrado, vai dar 2A quadrado M T quadrado, né? Mais, e o outro cara aqui, ele vai dar... ele vai dar T a quarta dividido por 4. Né? Então, vai dar 18 sobre 4, eu posso simplificar por 2, vai dar 9 sobre 2. 9 sobre 2 vezes B ao quadrado M T a quarta. Só que isso aqui tudo está variando de 0 até 1. Poxa, ficou fácil, né? Então, o trabalho W ele vai ser igual a... Quando eu botar 0 vai zerar todo mundo, quando eu botar 1 vai repetir. Então, vai dar simplesmente 2A quadrado M, certo? Mais 9 meios de B quadrado vezes M. Certo? Porque o T aqui desaparece porque é 1. Então pronto, essa aqui é a nossa resposta, esse aqui é o trabalho aplicado no contexto físico. Então basicamente é isso, gente.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre operadores diferenciais vetoriais, então a gente vai falar um pouquinho sobre gradiente, rotacional e divergente, tá? Então não perca, fica por aí, tá certo?